Desperdício do gás natural. Diariamente na bacia de Campos são queimados mais de 10 milhões de metros cúbicos de gás natural. Qual a justificativa? Quanto o estado do Rio de Janeiro perde com a queima? Para analisar este tema, a Alerj Entrevista recebe o deputado Domingos Brazão. Deputado, por que a Petrobras desperdiça tanto gás natural? Edgar, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, conversando com você, falando para os nossos telespectadores. É sempre uma oportunidade. É a grande pergunta, Edgar, é algo inexplicável, não é? Se nós analisarmos que a Petrobras compra hoje da Bolívia 24 milhões de metros cúbicos por dia e queima 12 milhões de metros cúbicos por dia só no estado do Rio de Janeiro, fica uma pergunta no ar, né? É uma contradição que não se explica, né? É uma coisa realmente inexplicável. Além do desperdício do dinheiro público, né, você ainda tem um outro agravante, porque nos coloca na contramão do mundo. O mundo todo clama por soluções ambientais. Todos nós queremos o desenvolvimento, porém queremos o desenvolvimento de forma responsável, ambientalmente falando, né? Nós não podemos admitir que o gás, que é o combustível menos poluente, né, é uma energia, uma das fontes de energias mais limpas, se compararmos a outros combustíveis, a óleo diesel, a gasolina, o próprio álcool, enfim, e assistirmos esse quadro no Rio de Janeiro. Esse desperdício tem algum objetivo ou é fruto de uma falta de tecnologia? Olha, Edgar, eu dividiria isso em dois pontos. A queima zero, ela é algo difícil de ser alcançado. Quase impossível, né? Quase impossível de ser alcançado. Agora, queimarmos 12 milhões de metros cúbicos dia, eu acho que é uma irresponsabilidade da Petrobras. Falta investimentos, né? Você queimar hoje entre 4, 5, 6 milhões de metros cúbicos é a falta de investimentos, porque todas as plataformas deveriam ter o gasoduto para transportar isso, né, e serem distribuídos nos ramais. Essas plataformas são muito antigas ou elas sofrem um processo de restauração e renovação tecnológica? Na verdade, Edgar, para se extrair o óleo, né, você primeiro extrai o gás ele está acima da camada do óleo. Então, ou você transporta esse gás num gasoduto, ou você teria uma outra opção, que seria reinjetar esse gás, né? E os técnicos dizem que isso, inclusive, facilita na retirada do óleo, porque faria a pressão para retirar o óleo. E o terceiro ponto, quando você não tem tecnologia e não para reinjetar nas cavernas, ou não consegue reinjetar o suficiente, e você também não tem o gasoduto para transportar esse gás, a única solução para retirar o óleo é queimando. Então, esses outros 6 milhões, mais ou menos, dia que a Petrobras está queimando, são 12. 6 eu disse que é falta de investimento, né? Esses outros 6, nós estamos convencidos que é aquela política arcaica que acontecia na agricultura, na pecuária, quando se estragavam o leite, quando se jogavam os legumes fora para garantir o preço, né? Além do estrago na natureza, existe um estrago econômico e financeiro para o estado do Rio de Janeiro, né? Olha, o Edgar, só a nível de ICMS, o estado do Rio de Janeiro deixa de arrecadar algo em torno de 200 milhões de reais ano, né? Uma cifra considerável, né? O estrago na natureza são impactos incalculáveis. Ninguém seria capaz aqui de dizer qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos e os nossos netos. Toda a extração mineral ela é altamente impactante e certamente nós vamos pagar o preço dessa irresponsabilidade. Existe uma possibilidade, porque o petróleo, nós temos
um potencial petrolífero no estado do Rio de Janeiro muito grande. O Rio de Janeiro é sempre penalizado e sempre foi penalizado, inclusive nos impostos, na arrecadação, quando é extraído, e é na ponta que se paga o ICMS, tudo isso acontece. O que se pode fazer com essa amizade hoje do presidente Lula com o governador Sérgio Cabral? Pode mudar esse quadro e o Rio de Janeiro ser beneficiado mais por essa riqueza natural? Na verdade, você tocou num ponto crucial, você lembrou aquela emenda do então deputado José Serra, hoje governador de São Paulo, presidenciável, candidato a presidente da República. Presidenciável, conseguiu aprovar a emenda, tributando de forma diferenciada a energia e o petróleo. Então, São Paulo, por exemplo, que é um estado produtor de cana, ele se beneficia porque a cana, o imposto é na produção e não na distribuição. Então, São Paulo é produtor, se beneficia. No petróleo, São Paulo se beneficia também, porque está na distribuição e o estado de São Paulo, é lógico que ali está a maior concentração da distribuição do combustível. Então, o Rio de Janeiro perde duas vezes nessa relação. Perde quando compra o álcool de São Paulo, perde quando vende o petróleo para São Paulo, né? Porque petróleo é energia e distribuição. E aí o Serra, que era deputado por São Paulo, brigou por São Paulo. Esperamos que o Serra agora, candidato à presidência da República, ele possa ter uma visão mais nacionalista e quem sabe a gente consiga rever aquilo que foi retirado do Rio de Janeiro. E olha que só com essa emenda há quem diga que seriam na ordem de hoje de 2 bilhões de reais, o que daria para pagar a folha toda do funcionalismo público estadual e sobrar muito dinheiro para investimentos. Ou seja, o Rio de Janeiro estaria hoje numa situação muito melhor. Agora, na realidade de hoje, dessa relação do governador Sérgio Cabral com os 3 níveis de governo, né, porque com a prefeitura também o governador tem um relacionamento muito próximo do nosso prefeito Eduardo Paes, né, do nosso partido, do PMDB também, eu acredito que o governador tem sido responsável. Ele não se deixou misturar os assuntos. Mesmo sendo amigo, ele defendeu o estado do Rio de Janeiro com muita firmeza na questão dos chamados pré-sal. O governador se posicionou muito bem nessa questão, brigando para não abrir mão daquilo que nós entendemos ser um direito do povo do estado do Rio de Janeiro, né, que é o estado produtor. Deputado, existe uma preocupação de todo cidadão com o custo. O custo daquilo que ele paga, daquilo que ele precisa utilizar. Nós sabemos que muitos taxistas utilizam do gás natural, do GLV, através hoje dessa forma, eu acho muito boa de ser mais barato o combustível. Entretanto, o combustível no Brasil continua sendo um dos mais caros do mundo. E nós sabemos que ao redor, por exemplo, na Bolívia, o gás natural é muito mais barato. Na Argentina, a gasolina é mais barata. Na Venezuela, para não se falar, que é um preço muito pequeno para aquele que precisa de um combustível, seja gasolina, seja o gás. Por que no Brasil isso é tão caro? Será que o tamanho da Petrobras é que encarece o preço do combustível? Olha, Edgar, nós acreditamos na Petrobras, somos gratos à Petrobras. A Petrobras é uma empresa pública, né, sediada no estado do Rio de Janeiro. Agora, no que se refere à política de gás, a diretoria de gás da Petrobras deixa muito a desejar. Você tocou num ponto crucial, preço. Você acredita que o gás que o Brasil compra da Bolívia, esses 24 milhões de metros cúbicos, que são transportados num gasoduto a mais de 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Esse gás é vendido para o estado de São Paulo e os estados do Sul 30% mais barato do que o gás que a Petrobras vende para o Rio de Janeiro, extraído aqui na nossa bacia de Campos. É incrível, eu vou repetir. O gás que nós produzimos na bacia de Campos, e a Petrobras retira esse gás, vende aqui para as distribuidoras do Rio de Janeiro, ela vende 30% mais caro para o Rio de Janeiro do que o gás que ela compra da Bolívia, que anda 2.000 quilômetros no gasoduto, que ela vende para São Paulo e para os estados do Sul. Qual é a justificativa? Inacreditável isso, inacreditável. Qual é a justificativa disso? Mas isso
Deputado, no próximo bloco a gente volta já já, conversando mais com o deputado Domingos Brazão. Fica aí, que a Alerj Entrevista volta já já.